Olá, tudo bem? Eu sou Ana Maria Lousada. Hoje conversaremos sobre os conhecimentos básicos da alfabetização. Esse estudo faz parte da coleção 3 da série Educação Infantil Caminhos a Percorrer. O tema dessa coleção 3 é Alfabetização na Educação Infantil, Questões para Pensar. O referido tema surgiu de uma indagação que é recorrente nos tempos atuais. Devemos alfabetizar na educação infantil? Conforme já falei nos episódios anteriores, essa indagação tem permeado diferentes estudos e reflexões acerca do papel da educação infantil no processo de alfabetização. Por isso, vou discorrer sobre esse tema com o objetivo de te ajudar a responder a referida indagação. Considerando que o nosso objetivo nessa coleção 3 é responder ao questionamento se devemos alfabetizar na educação infantil, no episódio de hoje, vamos discorrer sobre os conhecimentos básicos da alfabetização, visando analisar se os mesmos podem ser trabalhados na educação infantil para que, a partir daí, possamos responder à referida indagação. Quais são os conhecimentos da alfabetização? Considero que são todos os que promovem o aprendizado da leitura e da escrita. Para essa orientação, nesse episódio 3, organizamos os conhecimentos fundamentais agrupados em 3 categorias: a constituição de sujeitos leitores e produtores de textos, aspectos sociais, culturais e históricos da leitura e da escrita e aspectos linguísticos da alfabetização. Assim, vamos discorrer sobre quais são os conhecimentos de cada categoria, de modo a destacar quais podem ou não podem serem inseridos no projeto de estudos da educação infantil. Por isso, se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, a apresentação, o episódio 1, o episódio 2 dessa coleção 3, dê uma pausa aqui e assista. Assim, você entenderá melhor as problematizações que faremos a seguir, certo? No decorrer das nossas análises, ao longo do episódio 2, quando discutimos sobre o sentido de alfabetização da educação infantil, com foco nas proposições que constam na Base Nacional Curricular Comum, na BNCC, observamos que vários conhecimentos propostos para a educação infantil são da alfabetização. Observamos também que subjacente aos mesmos está a concepção construtivista cognitivista de educação infantil e, consequentemente, de alfabetização. Vale relembrar também que a BNCC defende a ideia de que nesse espaço-tempo da infância não se alfabetiza, tendo em vista que o papel da educação infantil é preparar as crianças para serem alfabetizadas no ensino fundamental. Há um entendimento de que preparar as crianças para serem alfabetizadas não é alfabetizar, mesmo quando essa preparação é organizada com atividades relacionadas aos conhecimentos básicos da alfabetização, conforme verificamos em nossas análises no episódio 2. Além dessas questões, existe o agravante de que, segundo a concepção proposta na BNCC, as crianças precisam demonstrar interesse para que os conhecimentos sejam inseridos no processo de ensino-aprendizagem, o que, em nosso entender, pode gerar práticas espontaneístas. Veja que aqui estamos falando de 2 situações que precisam ser discutidas no locus da escola: ensinar os conhecimentos básicos da alfabetização se a criança demonstrar interesse em aprender a ler e a escrever. Esse é um assunto muito sério. E a outra questão é a ideia de que a educação infantil é um tempo e espaço de preparação para a alfabetização. A ideia de ensinar os conhecimentos básicos da alfabetização
Se a criança demonstrar interesse em aprender a ler e escrever, demonstra recusa em pensar a alfabetização na educação infantil. Essa recusa pode ser pelo fato de que a proposta de alfabetização para os anos iniciais do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiros anos, que hoje está em voga, se ancora nos princípios da consciência fonológica. Essa é a concepção da Política Nacional de Alfabetização, cuja ênfase é a ciência cognitiva da leitura, com foco no método fônico. Lembrando que nesse período, a alfabetização é centrada no ensino das relações entre fonemas e grafemas, quer dizer, nas unidades menores da língua. Assim, de fato, estaríamos limitando a possibilidade de as crianças vivenciarem práticas didáticas pedagógicas de forma significativa, no que tange à formação de sujeitos leitores e produtores de textos com consciência crítica. Como podemos ver, a concepção de alfabetização proposta para o ciclo de alfabetização, dos anos iniciais do ensino fundamental não cabe na educação infantil. E eu diria que mesmo que a criança demonstre interesse em aprender a ler e a escrever, o fato de ter como foco as unidades menores da língua, relações entre grafemas e fonemas, bem como entre fonemas e grafemas, torna o processo mecânico, desprivilegiando a formação de sujeitos leitores e produtores de textos, o que, em nosso entender, contribui para o alfabetismo funcional. Não basta saber decodificar e codificar palavras e frases. É preciso saber ler e produzir textos com consciência crítica. Mas você pode estar se perguntando, e se a criança demonstrar interesse, não vamos ensinar? Claro que vamos, mas não nessa perspectiva. Vamos sim inserir as crianças da educação infantil em práticas de leitura e de produção de textos, e nesse processo podemos ensinar os conhecimentos básicos da alfabetização, que são fundamentais nesse tempo e espaço da educação básica. Falaremos mais sobre essa questão posteriormente. A outra ideia, a de que a educação infantil é um tempo e espaço de preparação para a alfabetização, também revela a recusa em tratar desse assunto, quer dizer, de pensar a alfabetização na educação infantil. Por isso, as propostas se limitam em treinar as crianças no que se refere aos conhecimentos básicos da alfabetização, que é a consciência fonológica, ou em atividades de coordenação motora fina e grossa, dentre outras relacionadas à percepção espacial, visual, auditiva, etc. O avanço que nós tivemos a partir dos anos 1980, com o advento do construtivismo, foi de propiciar momentos de contação de histórias, rodas de conversas, na intenção de a criança aprender as funções sociais da leitura e da escrita. E, além de tudo, o incentivo em proporcionar às crianças situações de escritas espontâneas, de modo que possam externar as suas hipóteses e, assim, construir a sua alfabetização. Eu digo avanço porque, nesse período, houve a intenção de romper com as práticas de uma educação compensatória e preparatória, com foco na abordagem tecnicista. Mas a ideia de preparação ficou mantida, como podemos ver ainda hoje. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que todos os conhecimentos acima destacados, que envolvem consciência fonológica, coordenação motora fina e grossa, percepção espacial, visual, auditiva, as funções sociais da leitura e da escrita, etc., são importantes. Mas, se trabalhados nessa ideia de preparação, tornam o espaço-tempo da educação infantil em situações cujas experiências limitam a capacidade de as crianças se constituírem
leitoras e produtoras de textos. A preparação nessa lógica evidencia a ideia de que esses conhecimentos de cunho preparatório são da alfabetização e que, portanto, cabe à educação infantil implementá-lo. Tal postura evidencia uma tendência de memorização mecânica e de desprezo aos conhecimentos da alfabetização que são fundamentais. Essa concepção vem permeando as propostas de educação infantil décadas após décadas. E nós precisamos romper com a mesma, tendo em vista que esse pensamento não cabe na educação infantil de hoje. Não podemos permitir a retomada da mesma. Eu acredito numa proposta de formação de leitores e produtores de textos. Uma proposta que prima pela inserção das crianças em práticas reais de leitura e de escrita. E com base nessa prática, ensinar os conhecimentos da alfabetização, que por sua vez promovem a aprendizagem e o desenvolvimento dos princípios da leitura, da decodificação e da escrita, que é a codificação. E você, o que você pensa sobre isso? Outra questão importante que preciso destacar são os resquícios de uma tendência educacional com objetivos em si mesma, muito colada à ideia construtivista e cognitivista dos anos 1980 e 90. Nesse período, o tom das propostas era romper com a educação infantil preparatória. Não podemos cair na armadilha de retomarmos a concepção em si mesma, conforme discutimos no episódio 1. Por isso, gostaria de, a partir dessas análises, pensar sobre os conhecimentos básicos da alfabetização para que possamos verificar se os mesmos podem ou não fazer parte da proposta de ensino-aprendizagem da educação infantil. Pensar sobre tais questões nos remete a discorrer sobre o conceito de alfabetização que estamos trabalhando. O que é alfabetização? A alfabetização é o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos conhecimentos básicos da leitura e da escrita por meio de práticas reais de leitura e de produção de textos. Dialogamos com Gontijo em relação à ideia de que é importante pensarmos a alfabetização como uma prática social em que se desenvolve a formação da consciência crítica, as capacidades de produção de textos orais escritos, de leitura e de compreensão das relações entre sons e letras. Nesse sentido, enfatizamos em nossas orientações didáticas pedagógicas que a alfabetização é um processo de formação de leitores e produtores de textos com consciência crítica e empreendedora, na dimensão de uma consciência planetária, cujo foco é a inserção das crianças em práticas reais de leitura e de escrita, tendo o texto como a unidade básica, para então ensinar as unidades menores da língua por meio das palavras referências e assim promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos princípios da leitura e da escrita. Esse é o foco do nosso trabalho. Uma prática alfabetizadora que foca nas unidades menores da língua, na consciência fonológica, por exemplo, isolada do seu contexto, não favorece a interlocução com os sentidos dessas unidades. E por isso o processo se torna mecânico. E aí, nesse sentido, Gontijo e Schurz fala que esse modo de conceber a alfabetização cerceia a oportunidade de construção e reconstrução de diálogos entre crianças e a produção da própria cultura. É no texto oral e escrito que as unidades menores da língua encontram seu significado mais pleno. Isso significa que os conhecimentos básicos do processo de apropriação da leitura e da escrita precisam ser ensinados de forma significativa. Mas quais são os conhecimentos da alfabetização? Conforme nós destacamos no início desse episódio, são todos os conhecimentos que promovem o aprendizado da leitura e da escrita com sentido e significado.
Trabalhamos com o princípio de que precisamos focar nos conhecimentos fundamentais. E para esse efeito didático-pedagógico, destacamos 3 categorias de análise. Lembra das categorias que a gente falou lá na frente? A constituição de sujeitos leitores produtores de textos, os aspectos sociais, culturais e históricos da leitura e da escrita e os aspectos linguísticos da alfabetização. Em cada categoria, podemos destacar vários conhecimentos importantes. Na categoria 1, a constituição de sujeitos leitores e produtores de textos, podemos destacar o quê? Interação com a leitura de diferentes gêneros e suportes textuais, inserção das crianças em práticas de produção de textos. Na categoria 2, aspectos sociais, culturais e históricos da leitura e da escrita, destacamos as funções sociais da leitura e da escrita, a escrita enquanto mediação da memória, a história da escrita e do alfabeto, as letras do alfabeto, quer dizer, o nome das letras, a categorização gráfica, o traçado das letras, gêneros textuais, as características dos textos, suportes textuais, organização espacial da página em nosso sistema de escrita. E na categoria 3, os aspectos linguísticos da alfabetização, chamamos a atenção para a importância de trabalhar conceito de símbolo, conceito de palavra, de sílaba, de letra, de som, análise e síntese de palavras, as distinções entre desenho e escrita, as letras do alfabeto, mas em relação aos símbolos gráficos e a categorização funcional, quer dizer, a relação entre letras e sons, né, que aqui entraria a consciência fonológica, e a relação simbólica entre essas letras e os sons da fala. Então, nesse sentido aqui, a gente destaca a relação biunívoca entre letras e sons, letras que representam diferentes sons segundo a sua posição, sons que representam diferentes letras de acordo com a posição, letras que representam sons idênticos em contextos idênticos, e também as singularidades da linguagem oral e da linguagem escrita. Desses conhecimentos, quais devem ser trabalhados desde a educação infantil? O modo como nós podemos trabalhar esses conhecimentos, eu destaco lá naquele e-book que eu sugeri no início, da alfabetização empreendedora. Agora, desses conhecimentos que a gente destacou aqui, eu diria que todos das categorias 1 e 2 nós podemos trabalhar desde a educação infantil. E você, o que você pensa sobre isso? E os da categoria 3? Conceito de símbolo, conceito de palavra, de sílaba, de letra e de som, análise e síntese de palavras, as distinções entre desenho e escrita. Os conhecimentos que destacamos a seguir geralmente são trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, se as crianças apresentam hipóteses que demonstram a ideia de uma escrita silábica, mesmo que ainda sem valor sonoro, é importante propor situações de ensino-aprendizagem que envolvem tais conhecimentos. Então, por exemplo, as letras do alfabeto, a gente precisa trabalhar símbolos gráficos e categorização funcional, já começando a relação entre letras e sons, que é a consciência fonológica, e a relação simbólica entre as letras e o som da fala, na relação biunívoca entre letras e sons. Esses conhecimentos aqui são conhecimentos que, se a criança que está na educação infantil me apresenta hipóteses que dialogam com esses conhecimentos, eu não vejo motivo para não ensiná-las. Elas não precisam esperar chegar no primeiro ano para poder aprender. Mas eu não vou antecipar esses conhecimentos sem antes trabalhar todos aqueles outros que eu já falei, porque eles são importantíssimos para as crianças compreenderem esses que eu estou destacando aqui. Por isso, eu ressalto muito cuidado, porque existe uma metodologia própria para tal. Caso contrário, podemos cair na armadilha da abordagem tecnicista,
tornando o processo ineficaz. Falaremos sobre como ensinar esses conhecimentos em outro momento, num outro vídeo, certo? Aqui, o nosso objetivo é te mostrar quais são os conhecimentos básicos da alfabetização, de modo que possamos responder à indagação dessa coleção 3, se devemos ou não alfabetizar na educação infantil. Pois bem, gostaria de enfatizar mais uma questão. Você deve ter percebido que não destaquei na lista dos conhecimentos básicos da alfabetização os relacionados à coordenação motora, conhecimentos lógico-matemáticos, dentre outros mencionados no início desse episódio 3, mesmo que sejam importantes para o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças do ponto de vista cognitivo e motor. Lembre-se, aqui estamos destacando os conhecimentos que são da alfabetização, tudo bem? No entanto, precisamos saber que os conhecimentos sobre coordenação motora, conhecimentos lógico-matemático, percepção auditiva e visual, dentre outros, precisam ser ensinados para que as crianças possam interagir melhor com as orientações realizadas no decorrer da alfabetização, assim como no decorrer de outras áreas do conhecimento. Se as crianças não sabem o que significa primeiro, segundo, depois, antes, por último, por exemplo, que são conhecimentos da matemática, no momento que estiverem discutindo sobre a primeira sílaba, a última letra, a letra que vem antes, elas não conseguirão compreender o comando da situação de ensino-aprendizagem que está sendo proposto. Os diferentes e diversos conhecimentos relacionados à coordenação motora, seja ela fina ou grossa, a percepção auditiva e visual, os conceitos matemáticos, a função social da leitura e da escrita, são conhecimentos fundamentais que precisam ser ensinados desde a educação infantil para que as crianças possam interagir com os demais conhecimentos ao longo da sua trajetória escolar, dentre os quais os conhecimentos da alfabetização. Isso aqui é importante a gente reafirmar. Agora, nós precisamos entender que esses conhecimentos não podem ser confundidos com os da alfabetização. Numa dimensão interdisciplinar com os conhecimentos da matemática, das artes, da educação física, as crianças se apropriam de conceitos que são importantes no processo de alfabetização. Ok? Isso precisa ficar claro, porque muitos de nós, ao longo da nossa história de alfabetização, abolimos esses conceitos, esses conhecimentos. Ou então, entendemos esses conhecimentos como sendo conhecimentos da alfabetização. E isso é um equívoco. Sendo assim, eu gostaria também de destacar que os conhecimentos básicos da alfabetização, que são apresentados na BNCC de forma não explícita, conforme falamos no episódio 2, não devem ser ensinados como meros conhecimentos preparatórios para a alfabetização. Os conhecimentos da alfabetização não podem ser confundidos com os demais conhecimentos que são importantes no processo de ensino-aprendizagem da educação infantil. Fundamental a gente estar reafirmando essas questões. Sabemos que para aprender a decodificar e codificar, as crianças precisam conhecer as regras do nosso sistema de escrita alfabética. E as regras são ensinadas quando abordamos os conhecimentos básicos da alfabetização. Então, qual é o problema da alfabetização na educação infantil? Por que resistimos em tocar nessa questão de forma explícita? Falaremos sobre essas questões mais detalhadamente no próximo episódio.